Vasco passou perto. Depois de um primeiro tempo abaixo da crítica, o Fluminense reagiu. Apesar da derrota por 4-2 para a LDU, confiança para o jogo de volta na decisão da Libertadores. O gol que eu fiz, eu tenho quase certeza que foi o gol do título. Um técnico e a responsabilidade do favoritismo. Os desafios da seleção feminina de futebol nas Olimpíadas. Passadas rumo a Pequim, o maratonista Marilson dos Santos consegue o índice também nos 10.000 metros. Empate com o Bragantino e liderança garantida na Série B. O Corinthians segue invicto. Depois de dar apoio a Dunga, Pelé critica os jogadores da seleção. 50 anos atrás, quem criticaria Pelé? Em nossa série sobre a conquista da Copa de 58, o início do reinado do maior craque de todos os tempos. Boa tarde. Boa tarde. Não faz nem uma hora que os jogadores do Fluminense desembarcaram no Rio de Janeiro depois da derrota para a LDU no Equador. E apesar do resultado ruim, eles não demonstraram abatimento. Marcelo Correge. Foram 7 horas de viagem de Quito até o Rio de Janeiro. Após a derrota por 4-2 para a LDU ontem, na primeira partida da final da Libertadores, diretoria e comissão técnica chegaram a pensar na possibilidade de levar o Fluminense para a Granja Comari, em Teresópolis, no período que antecede a partida da próxima quarta-feira contra a própria LDU. Mas essa possibilidade foi descartada na chegada ao Brasil pelo técnico Renato Gaúcho. O meio-campo Thiago Neves mostrou confiança, mesmo com a derrota na primeira partida. O torcedor que não acreditar não tem que comparecer ao Maracanã. Eu acho que o torcedor tem que estar do nosso lado, tem que acreditar, porque o Fluminense vai lutar para isso. Ontem, após a partida em Quito, o técnico Renato Gaúcho já mostrava confiança no título. Eles têm uma vantagem de 2 gols, mas eu gostaria de lembrar vocês também que o São Paulo também, nós tínhamos que fazer 2 gols no São Paulo no Maracanã. E era o São Paulo. Nós fizemos 3. Nós tomamos um gol do Boca Juniors no segundo tempo. E em 30 minutos nós fizemos 3 gols no Boca Juniors. Então, volto a repetir, o torcedor do Fluminense não pode deixar de ir ao Maracanã na próxima quarta-feira. Um número que tem tudo a ver com Palmeiras, Santos e Flamengo no Campeonato Brasileiro. 399, Tino. 399 vitórias na história, Glenda. Quem será que chega às 400 nesta rodada, hein? O Palmeiras tem um ânimo extra. Você tem fé? O ciclista Frank Schleck, de Luxemburgo, tem. Não é à toa. Veja o que aconteceu pouco antes da linha de chegada. Um acidente assustador. Schleck perdeu o controle da bicicleta a 60 km por hora e caiu no meio da mata. A batida aconteceu depois de 185 quilômetros de prova, apenas 5.000 metros do fim. Alguns segundos depois, ele voltou à pista, com pequenos cortes. Por isso, um beijo tão agradecido à medalha de São Cristóvão, dada de presente pela mãe dele. Para Schleck, um anjo da guarda. Bom, pedimos desculpas, daqui a pouquinho então a gente vai ver a reportagem sobre o Palmeiras. A Alemanha é a primeira finalista da Eurocopa. Na semifinal em Basileia, na Suíça, venceu a Turquia por 3-2. Os alemães enfrentam na decisão o vencedor do confronto entre Rússia e Espanha. O mago entra no desafio do esporte espetacular. Valdívia tenta acertar o travessão. Será que o chileno é bom de pontaria? Debaixo do viaduto do Chá, grande decisão da Liga Brasileira de Basquete de Rua. A história da menina de 18 anos, orgulho do Piauí, que pode ser a primeira brasileira a ganhar uma medalha olímpica no judô. E no último dia do Troféu Brasil, Malren, Fabiana, Jadel e outros ídolos ao vivo da pista do Ibirapuera. O esporte espetacular começa logo depois do Auto Esporte. A gente se vê, até lá. Um técnico que já participou de conquistas importantes do esporte brasileiro é atração nas Olimpíadas Universitárias. Miguel Ângelo da Luz, invicto com a Universidade Castelo Branco no torneio de basquete. Na beira da quadra, há um treinador que abraça a causa. Eu acredito no esporte universitário, eu acredito no esporte escolar. Em quadra, há um time que abraça o treinador. Ele é bom em tudo. Os elogios rasgados não soam como demagogia, como discurso para agradar o chefe. Miguel Ângelo da Luz tem o nome escrito na história do basquete brasileiro. Austrália, 1994.
Aos 35 anos, Miguel comandou estrelas como Paula, Hortência e Janete na conquista do único título mundial da seleção feminina de basquete. A prata nos Jogos de Atlanta, 2 anos depois, coroou aquela geração de ouro. Hoje, aos 49 anos, Miguel Ângelo quer novos desafios. As pessoas do basquete me cobram isso porque eu não estou trabalhando, mas quem sabe, agora na próxima temporada eu recebo um convite, ou dentro do basquete ou dentro do esporte. Série especial, um rei de 17 anos. O surgimento do maior de todos na Copa de 58. Competência e sorte. Como o goleiro Fernando Henrique evitou o pior na derrota do Fluminense para a LDU. É possível um goleiro levar 4 gols numa partida e ainda ser o destaque? Olha, Tino, para Fernando Henrique, melhor jogador do Fluminense ontem na derrota para a LDU e um dos melhores de toda a Libertadores, é possível. No voo de volta, ninguém chegou a perder o sono com a derrota em Quito. Só não dá para dizer que tiveram bons sonhos. Voltar para casa com uma desvantagem de 2 gols na final da Libertadores não estava nos planos de voo do tricolor. Mas pensando bem, a aterrissagem esta manhã poderia ter sido ainda mais turbulenta. Na estreia da Libertadores, há 4 meses, mesmo adversário, mesmo estádio. E Fernando Henrique fechou o gol no 0-0. Desta vez, viveu uma noite curiosa. Uma defesa que não tinha levado mais de 2 em nenhum jogo, a enxurrada doeu. Mas ainda assim, o goleiro apareceu com 6 defesas difíceis. Numa delas, Guerron pegou o rebote e não perdoou. Eu preferia ter jogado mal e nosso time vencido. Mas felizmente foram gols que a gente não podia evitar. Mas o que a gente pôde fazer, a gente tentou. Nos últimos minutos, a defesa no chute de Urrutia, com reflexo e sorte, não foi apenas a mais difícil. Pode ter sido o sinal de que nada está perdido. Quem não estiver confiante, nem apareça no Maracanã. Quem comprou ingresso já dá o ingresso para alguém, que a gente precisa de pensamento positivo. E quem pensa positivo, se Deus quiser, vamos curtir tudo. Ainda nessa edição, Renato Ribeiro conta o incrível roteiro da decisão da Libertadores. Apagão tricolor no início e o reencontro com a esperança depois. Medalha de prata em Atenas há 4 anos. Vice-campeã mundial no ano passado. A seleção feminina de futebol será uma das favoritas em Pequim e já está convocada pelo técnico. Jorge Barcelos é um homem tranquilo, pelo menos até as Olimpíadas começarem. O planejamento da seleção feminina de futebol está pronto. Nessa quarta-feira, o técnico convocou 23 jogadoras. 3 vão ser cortadas depois da primeira etapa de treinos na América do Norte. A partir dessa semana que vem, a gente já está partindo aí para a primeira fase de preparação. Vai ser no Canadá, né? Vamos começar lá um jogo dia 9. Depois no jogo dia 13 em Denver e San Diego no dia 16. Então essa primeira parte aí, né, de preparação tá bem planejada. Os 3 principais nomes da equipe, Marta, Cristiane e Daniela Alves, estão fora. O trio só se incorpora ao grupo na segunda fase de treinos na Suécia. Todas com obrigações. Ela sabe que tem que chegar muito bem, né? Já sabe que tem o percentual de gordura, tem todo aquele processo que se ela não fizer lá, ela vai sofrer aqui. Medalha de prata em Atenas, medalha de ouro no PAN do Brasil, vice-campeã mundial na China, retrospecto que faz das brasileiras grandes favoritas ao pódio olímpico. O ano passado foi maravilhoso. Sabemos que agora aquelas equipes que jogavam, que não se preocupavam taticamente com o Brasil, agora vão se preocupar. Por isso, Jorge Barcelos, no momento, ainda é um homem tranquilo. Pelé esteve em Brasília para o lançamento da exposição As Marcas do Rei, que traz peças do acervo pessoal do jogador. O atleta do século falou sobre seleção brasileira e a falta de amor à camisa amarela. Você vê que antigamente os jogadores morriam para ir para a seleção brasileira. Os caras faziam de tudo para ir. Hoje, os jogadores pedem para sair. Você vê a diferença de comportamento. Só isso. Amor à camisa não faltou aquele timaço de 58. Na quarta reportagem da série sobre o primeiro título mundial do Brasil, um gol histórico, Tino. O primeiro de Pelé em Copas do Mundo.
A estrela na calçada não deixa dúvidas. Aqui, Pelé nasceu para o mundo. Nesse estádio em Gotemburgo, o futebol deu boas-vindas a um novo rei. E ele chegou à Europa ainda príncipe, quase uma imposição do então presidente da CBD. Pelé, na época, tinha 17 anos. E eu mandei chamá-lo. Foi um fenômeno, foi convocado, foi criticado violentamente na época pela imprensa que eu ia botar um menino para ser sacrificado. Ele era um jogador especial, já com 17 anos. Ele era um jogador que tinha a tranquilidade de um jogador maduro dentro da grande área. Porque o que ele fazia dentro da grande área, vamos supor, outro jogador, ou eu mesmo, matavam a bola no meio do campo, grande círculo, não tinha tanto problema. Porque ali não estava os jogadores querendo pegar e tudo, aí você matava uma bola com tranquilidade. Agora, o Pelé fazia isso lá dentro da pequena área, lá dentro da grande área. Tão pouca idade e já descobrindo um novo mundo e despertando a curiosidade das suecas. As menininhas lá que vinham brincar com a gente na concentração, tinham de botar a mão na cabeça para ver, pô, gostava da molinha, né? Com Pelé nasceria o mito da camisa 10, mas na Suécia ele usou este número por mera coincidência. Na época, a CBD enviou para a FIFA a relação dos atletas, sem especificar a numeração. Um secretário do comitê organizador foi quem acabou escolhendo aleatoriamente os números de cada atleta, sem saber as posições em que eles jogavam. O goleiro Gilmar, por exemplo, ficou com o número 3 e não com o número 1, o que seria o normal. Todo mundo achava que, como era no número que eu jogava no Santos, tal, que tinham dado 10 pelo Santos. Ou então que deram 10 porque começava naquela época, o goleiro era número 1 e eu era o 10 e o 11 era o ponto esquerdo. Mas não foi nada disso, diz que foi uma coincidência. Só não foi coincidência o único gol do jogo contra o país de Gales. O primeiro de Pelé na Copa, obra de um gênio que aflorava. É um gol para esquecer, uma das coisas que ficaram gravadas, o próprio Pelé, ele mesmo na entrevista, ele sempre fala isso. O dia que me deu a bola, deu passe, em vez de devolver, eu dei o drible, deu certo, mas mesmo assim a bola saiu prensada. E para mim foi, acho que um dos gols mais importantes da minha carreira, dos 1000 e poucos, porque ali eu fiquei com confiança, tinha certeza mesmo que era o titular da seleção brasileira. Na hora os caras quase me sufocaram lá dentro da rede. Quando eu fui buscar a bola na rede, depois deitei com a bola, aí começou a vir todo mundo. O estádio veio abaixo, um gol maravilhoso, um gol genial de um garoto. Terminada a série de jogos aqui em Gotemburgo, o Brasil então pegaria o trem aqui nessa estação para andar 500 quilômetros até a capital Estocolmo. Lá iria enfrentar a poderosa França, que tinha o artilheiro da Copa. Esse capítulo você acompanha amanhã aqui no Globo Esporte. Até lá! Um primeiro tempo para esquecer, um segundo tempo para recuperar a esperança. A seguir os detalhes da decisão da Libertadores. Festa equatoriana nas alturas. A vitória da LDU, um jogo de alta intensidade e 6 gols. Força total. No Troféu Brasil, a luta dos atletas pelas palavrinhas mágicas. Índice olímpico. 2 empates seguidos, mas o Corinthians segue na liderança da Série B. O Corinthians empatou a segunda partida seguida na Série B. Mesmo assim, continua líder, invicto, com 4 pontos a mais do que o Avaí. O Corinthians entra em campo com uma novidade. O Wellington Saci está de volta e na lateral esquerda. Mas é o Bragantino que assusta primeiro. Para cruza e depois do desvio de cabeça, Nunes manda para a rede. Mas o atacante estava impedido. Veja com o super tira-teima que Nunes está 64 centímetros adiantado.
O Bragantino poderia ter marcado se o árbitro Claudinei Forati tivesse marcado falta de Chicão em Nunes. Ele puxou o pé do atacante lá dentro da grande área quando ele ia girar. Insatisfeito com o rendimento da equipe, o técnico Mano Menezes muda o Corinthians para o segundo tempo. Ataque mais forte com a Costa. Mas é o Bragantino que sai na frente. Pará cobra falta e Júlio César não chega. O Bragantino sofre um duro golpe. Moradei, que já tinha cartão amarelo, é expulso por reclamação. O golpe mais duro vem depois desta cobrança de escanteio. Da Silva agarra a Costa e o árbitro marca pênalti. Chicão assume a responsabilidade e não desperdiça. 1-1. A gente não é imbatível, né? A nossa equipe está liderando porque está fazendo por merecer. Empate que, ao meu ver, foi justo pelo que a gente apresentou, apesar de ter um pouquinho mais de volume. Marilson Gomes dos Santos foi o destaque no primeiro dia do Troféu Brasil de Atletismo. Ele confirmou a classificação para Pequim nos 10.000 metros. A busca pelo índice olímpico é o grande desafio dos atletas. São esportes diferentes em que todos querem a mesma coisa, desde muito cedo. Toda criança tem um sonho, assim, você assiste a Olimpíada pela TV e fala, um dia quero estar lá. Estar em Pequim depende de uma palavrinha que muitos ainda perseguem: índice. A marca estipulada pelo Comitê Olímpico para o atleta chegar às Olimpíadas. Mesmo quem não precisa correr atrás de uma vaga nas Olimpíadas, usa o Troféu Brasil como treino de luxo. É o caso de 2 corredores que vão estar na maratona em Pequim. Entre esses pés, José Teles de Souza e Marilson Gomes dos Santos. Nos 10.000 metros, José Teles desistiu. Marilson não. Valeu o esforço e a torcida da mulher Juliana. Bora, amor! Vamos lá, vida! Vida tá aos 30 metros, vida! Vambora! Ele venceu a prova. O maratonista tem índice olímpico para os 10.000 metros. Só não decidiu se vai disputar as 2 provas. E eu me sentindo bem, eu posso fazer o 10.000 como uma pequena preparação para a maratona. Maratona e 10.000 metros. Não importa, a torcida está pronta para gritar. Bora, maninho! Agora vamos ver a reportagem sobre o número que tem tudo a ver com Palmeiras, Santos e Flamengo no Campeonato Brasileiro. 399. Quem chegará primeiro a 400 vitórias? Com o problema do atraso dos salários resolvido, a única preocupação do momento é o Náutico. O Palmeiras tem 399 vitórias na história do Campeonato Brasileiro. Está atrás apenas do São Paulo, que tem 433, e do Internacional, com 422. Mas tem mais gente nesse ranking. Coincidentemente, Santos e Flamengo têm o mesmo número de vitórias do Palmeiras no Campeonato Brasileiro. Os 3 times jogam no fim de semana. Resta saber qual deles vai alcançar primeiro a vitória de número 400. Se não der no domingo agora, bom, tenho certeza que a 400 vai chegar. Não sei quando, mas vai chegar, né? O otimista Marcos de hoje pode ficar ainda mais bem-humorado se o time ganhar no domingo. O Fluminense não se abala. Acredita na conquista do título no Maracanã. E não dá mesmo para duvidar de um time que conseguiu viradas heróicas nessa Libertadores. Pois é, ontem uma atuação abaixo do que era esperado e derrota incontestável para a LDU em Quito. Uma festa nas alturas. A 2.800 metros do nível do mar, a torcida da LDU festeja sua primeira final de Libertadores, antes mesmo do início do jogo. E rapidamente teria mesmo que comemorar. Guerrón, craque do time, cruzou para o argentino Bieler fazer 1-0. Com 1 minuto e 37 segundos de jogo. Foi de desanimar. 4 minutos depois, a grande chance do empate, mas o Washington perdeu. Thiago Neves sofreu falta de Rutia, saiu mancando, não poderia cobrar. Tudo bem, se o gol equatoriano foi de um argentino, o Fluminense também tem seu hermano. E Conca deixou tudo igual. O alívio tricolor. Mas o time continuou errando em campo e irritando o Renato Gaúcho. Os piores 45 minutos do time na Libertadores. Aos 26 minutos, a primeira falta da equipe no jogo. Luiz Alberto em Bolanhos. Pois exatamente depois dessa cobrança, a bola sobrou para Bieler, que tentou. Fernando Henrique fez ótima defesa, que não adiantou nada.
Guerron desempatou. Aliás, Guerron foi o tormento para Júnior César e para a zaga tricolor. Em todo o primeiro tempo, foram 7 jogadas pelo lado direito, 6 com ele. Mas havia outro perigo, a bola aérea. Depois do escanteio, o zagueiro Campos subiu para fazer 3-1. A única oportunidade do Fluminense no meio do bombardeio da LDU foi a bola na trave de Cícero. A essa altura, já se ouvia algo da arquibancada. No fim do primeiro tempo, mais um gol. De novo, bola parada. Washington ainda desviou antes de Urrutia marcar. 4-1. Parecia que a Libertadores estava terminando para o Fluminense. Somos 4 gols por falha nossa. Tem que ter vergonha na cara. Renato não substituiu ninguém. A mudança veio na postura do time. E deu certo. Thiago Neves diminuiu. 4-2. Um gol que pode ser fundamental na próxima semana. O gol que eu fiz, eu tenho quase certeza que foi o gol do título. O Fluminense passou a atacar mais e ainda assim tomava seus sustos, como nesse chute de Manso. E no fim do jogo, o chute de Urrutia poderia ter deixado os equatorianos com uma das mãos na taça. Mas Fernando Henrique deixou a desvantagem tricolor ficar em 2 gols. O gol do Thiago Neves e aquela defesa do Fernando, evitando o 5º gol da LDU, alguma coisa lá de cima me diz que o Fluminense vai ser campeão. O Fluminense terá que vencer por 3 gols de diferença no Maracanã para ser campeão sem depender de prorrogação ou pênaltis. Para os jogadores é difícil, mas não impossível. A mesma situação que nós jogamos no primeiro tempo, mal, horrível, que tem que ser apagada. Todo mundo, não sei onde estava, no mundo da lua, sei lá. Esse que foi o nosso primeiro tempo. Da mesma forma que nós tivemos nosso primeiro tempo, eles podem ter lá. Então, futebol, tudo pode acontecer. 4-2 não é um resultado seguro para ele sabe muito bem disso. Então, lá no Rio de Janeiro, a gente vai tranquilo, Que a torcida do Fluminense não deixe de ir ao Maracanã, porque quem deixar de ir, vai deixar de ver muita coisa. O que ninguém quer ver de novo, nem Renato, é uma atuação como a do primeiro tempo. A esperança tricolor está num time diferente, fortíssimo na Libertadores. O Fluminense do Maracanã.